Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos compreender os fatores que fazem do Oriente Médio a região mais conflituosa do planeta, uma região de importância estratégica fundamental, sobretudo para as grandes potências. O Oriente Médio é então a região mais conflituosa do planeta. A região engloba Egito, Turquia, Síria, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen e Omã. Porém, também são considerados países sob a influência do Oriente Médio, o Afeganistão, o Paquistão, o Tajiquistão e os países do norte da África, o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, além do Sudão. No Oriente Médio, que foi o berço das civilizações, as primeiras civilizações foram edificadas na região do Oriente Próximo, que hoje conhecemos como Oriente Médio. As primeiras grandes civilizações surgiram nessa região, no caso a civilização egípcia e também as civilizações da Mesopotâmia, região hoje onde estão o Iraque, a Síria e o Irã. E essa região tem uma importância geopolítica fundamental. Afinal de contas, senhores, lá se localizam as saídas marítimas ao comércio global, tais como o Canal de Suez, no Egito, e o Estreito de Hormuz, próximo aos Emirados Árabes, pontos fundamentais para o comércio planetário. Além disso, essa região também é um ponto militar estratégico para as grandes potências, notadamente os Estados Unidos, a Rússia e a China. A região do Oriente Médio possui importantes recursos naturais, dentre eles o petróleo, com aproximadamente 60% das reservas mundiais, e o gás natural, com cerca de 45%. Veremos agora alguns aspectos demográficos do Oriente Médio. A região apresenta uma população de cerca de 340 milhões de pessoas. E entre os países mais populosos do Oriente Médio estão o Egito, com mais de 80 milhões, e o Irã, com cerca de 76 milhões. Na região são falados o árabe, o persa, o turco, o berbere e o curdo, que são justamente os principais idiomas do Oriente Médio. E temos três grandes religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Aliás, é importante destacar que as três grandes religiões monoteístas atuais surgiram na região do Oriente Médio. O Oriente Médio é o berço onde nasceram o judaísmo, o cristianismo e, mais tarde, o islamismo. Além disso, temos outras seitas minoritárias na região do Oriente Médio, dentre elas o zoroastrismo no Irã. Faremos agora uma cronologia histórica com os principais eventos ocorridos durante o século XX e o início do século XXI no Oriente Médio. Primeiramente, precisamos entender que durante a segunda metade do século XIX, a região do Oriente Médio foi explorada economicamente pelas grandes potências europeias, num processo histórico conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. As grandes potências europeias buscavam mercado consumidor, mercado fornecedor de matéria-prima e também mão de obra barata. Sendo assim, passou a explorar economicamente Ásia e África. Notadamente, na região do Oriente Médio, se instalaram várias colônias, francesas e inglesas principalmente. No contexto do período entre guerras, ocorreu a independência dos primeiros países do Oriente Médio, como, por exemplo, Egito, Iraque
e Arábia Saudita. Portanto, no período entre 1921 e 1939, que é o período entre guerras, período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, tivemos a ocorrência da independência do Egito, do Iraque e da Arábia Saudita. Um pouco mais tarde, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, nós tivemos a independência de outros países da região do Oriente Médio, notadamente Líbano e Síria, que junto com Egito, Iraque e Arábia Saudita formaram a denominada Liga Árabe, que teve uma atuação destacada nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, principalmente no contexto do início da chamada Guerra Fria. Em 1948, a ONU, a recém-criada Organização das Nações Unidas, criou o Estado de Israel, gerando um conflito com os países árabes da região, começando então uma guerra entre Israel e o Egito, Síria, Iraque e Líbano, os países da chamada Liga Árabe. Em 1964, nasce a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que teve a liderança histórica de Yasser Arafat. Entre 1979 e 1980 ocorreu um fato muito importante no Irã, que foi a chamada Revolução Islâmica. Lá no Irã, o Ayatollah Khomeini instalou a primeira República Islâmica. O Irã é até hoje um Estado, uma república teocrática. Mais tarde, entre 1988 e 1991, o governo iraquiano de Saddam Hussein atacou o país vizinho, o Kuwait, em razão das reservas petrolíferas desse país. O governo de Saddam Hussein reivindicou o território iraquiano, que, segundo o ponto de vista do governo de Saddam Hussein, era um território historicamente pertencente ao Iraque. Em represália à invasão de Saddam Hussein ao Kuwait, os Estados Unidos acabaram invadindo o Iraque. Por quê? Porque quando Saddam Hussein invadiu e ocupou o Kuwait, isso aí em 1990, 91, ocorreu uma disparada nos preços do petróleo no mercado mundial. E em decorrência disso, o governo dos Estados Unidos, à época do presidente George Bush, organizou a invasão do território iraquiano para forçar a saída das tropas iraquianas do território do Kuwait. Em 1996, Osama Bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, determinou guerra santa contra os Estados Unidos, vistos como o grande Satã do Ocidente. Em 2001, a Al-Qaeda liderou os atentados terroristas em Nova York e Washington. 11 de setembro de 2001, os atos terroristas contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos. Em represália a esse atentado terrorista, o governo norte-americano, juntamente com o Reino Unido, organizou a invasão do território do Afeganistão ainda em dezembro de 2001, sob a alegação de que o governo afegão, que na época era controlado pela milícia Talibã, dava proteção a Osama Bin Laden, principal líder da Al-Qaeda. No ano de 2003, ocorreu a Segunda Guerra entre Estados Unidos e Iraque, a Segunda Guerra do Golfo, agora no governo do presidente George W. Bush. Uma nova invasão dos Estados Unidos, formou-se, na verdade, uma coalizão internacional sob a liderança dos Estados Unidos e do Reino Unido, que invadiu o Iraque sob a alegação de que o governo de Saddam Hussein produzia armas de destruição
em massa. Ocorreu, portanto, em 2003, a invasão do território iraquiano pelas tropas lideradas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que contribuiu para a queda do regime de Saddam Hussein no Iraque. E agora, mais recentemente, entre 2010 e 2011, deflagrou-se na região a chamada Primavera Árabe, que é um conjunto de manifestações que possuem características variadas, que tem como uma de suas características em comum o fato de ocorrerem manifestações populares contra regimes considerados ditatoriais. A Primavera Árabe começou na Tunísia e acabou se espalhando para outros países da região, contribuindo, inclusive, para a derrubada de velhos ditadores. Dentre os principais conflitos atuais ocorridos no Oriente Médio, nós temos uma sangrenta guerra civil na Síria, um golpe e revolta no Egito, uma agitação política muito grande nesse país, inclusive com a derrubada recente do presidente Mohamed Morsi, a tensão nuclear envolvendo o governo iraniano, que é vítima de algumas sanções por parte dos Estados Unidos e também da ONU, e o histórico conflito envolvendo israelenses e palestinos. Em relação ao conflito Israel e Palestina, recentemente, em junho de 2013, após 3 anos sem diálogo entre as partes, as nações voltaram a negociar o reconhecimento do Estado de Israel e a possível criação de um Estado palestino na região. Na Turquia, protestos contra a derrubada de um parque e a instalação de um shopping center em maio de 2013, foram violentamente reprimidos pelo presidente Recep Erdogan. Inclusive, essa reação ocorrida na Turquia acabou influenciando as manifestações do Brasil, as chamadas Jornadas de Junho, aqui no nosso país. Em relação ao Egito, depois do golpe de Estado que derrubou o presidente Mohamed Morsi, o país segue sob forte tensão entre os islamitas, sob a liderança da Irmandade Muçulmana, e o governo liderado pelas Forças Armadas. Na Síria, a guerra entre rebeldes e o ditador Bashar al-Assad já matou mais de 100 mil pessoas desde 2011 e refugiou outras 2 milhões. O país corre um sério risco de ser atacado pelos Estados Unidos. No Iraque, confrontos sectários envolvendo xiitas e sunitas aumentaram desde a saída das tropas norte-americanas do país, ocorrida em dezembro de 2011. E esses ataques terroristas, que estão sendo uma constante no país, já deixaram um saldo de quase 2 mil mortos apenas no ano de 2013. Em relação ao Irã, o país que é alvo de sanções por parte da Organização das Nações Unidas e também por parte do governo dos Estados Unidos, em relação a um suposto programa nuclear. Mas, recentemente, em junho de 2013, elegeu um presidente considerado moderado, o que, por sua vez, pode acenar para uma possibilidade de um diálogo mais aberto com as grandes potências mundiais. Pois bem, senhores, essas são algumas das razões que fazem com que o Oriente Médio seja uma das regiões mais conflituosas, a região mais conflituosa do planeta. No próximo vídeo, abordaremos de maneira pormenorizada as principais características desses conflitos ocorridos atualmente nessa região. Por enquanto é só, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Clique lá.